Então, bom dia, vamos começar aqui a nossa Masterclass, Transtorno de Aprendizagem, com a Marisa Bianco, a Sueli Robusto e o Dr. Wimmer. Vou fazer uma apresentação breve de cada um deles aqui. Dr. Wimmer é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, com mais de 50 anos de experiência, cofundador da Universidade de Paz, fez parte do grupo de professores de psicologia médica da Faculdade de Medicina da USP, liderou o comitê científico no APM. Autor de 8 livros, coordenou o grupo de apoio à paz de portadores de transtornos de aprendizado e o projeto Novo Olhar e Atitudes, mesmo tema e realizado no APM. Marisa é psicopedagoga e terapeuta familiar, reconhecida pelo trabalho dedicado no acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias. Oferece suporte emocional e educacional no processo de ensino, aprendizagem com base na escuta ativa e em estratégias personalizadas. Sueli Robusto é psicóloga com mais de 50 anos de experiência na área educacional, especialista em desenvolvimento infantil e inclusão, fundadora e gestora da Escola Nani. Atua com foco no acolhimento de crianças atípicas, orientação familiar e formação de educadores. E hoje nós vamos trazer sobre o tema transtorno de aprendizagem. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o que são as dificuldades, os distúrbios da aprendizagem, quais são os seus sintomas, a importância do diagnóstico, quais são os primeiros alertas em cada fase do desenvolvimento, a inclusão escolar, a inclusão na prática, parceria entre a família, a escola e especialistas, e como a Universidade de Paz pode colaborar com seus especialistas. Então, podemos começar aqui. Estamos aqui, acho que todos estão vendo aqui, a Sueli e a Marisa. Podemos. Wimmer, você vai fazer uma breve fala. Eu vou fazer uma apresentação aqui, né? E aí passa a palavra para a Marisa e para a Sueli, beleza? Sim. Beleza. Então, é o seguinte, explicar, a questão do transtorno da aprendizagem, o transtorno do aprendizado, e tem também transtorno do ensinamento, do ensinagem. Eu, durante mais de 20 anos, coordenei na Associação Paulista de Medicina, quando eu presidi o Comitê de Adolescência da APM, também quando criei o Comitê de Saúde Escolar, eu conduzi 2 grupos muito importantes relativos ao transtorno do aprendizado. Um grupo de apoio à paz de portadores de transtorno do aprendizado, em que... Por quê? Porque nós percebíamos que grande parte dos transtornos psiquiátricos de crianças ou começam, ou surgem, ou são revelados quando a criança entra na escola. Ou, às vezes, a família toma noção da importância quando a criança entra na escola e quando começa a manifestar algum tipo de dificuldade, como evitamento da escola, evitar a escola, como dificuldade de ficar em sala de aula, e como outros problemas de comportamento e aprendizado. Então, um viés importante para abordar os pais de uma forma precoce, digamos assim, mais breve, com mais possibilidade de êxito, logo que a criança entra para a escola para fazer essa abordagem. E os pais sofrem muito com isso. A família passa a gravitar em torno do problema da criança. Se a criança vai bem, está tudo bem, e se vai mal, o casal briga, tem dificuldades, tem visões diferentes, agem de forma errada, e aí vão fazer aquele problema que seria simplesmente um problema de aprendizado, ficar um problema maior, questão de rebaixar a autoestima, rebaixar a autoconfiança, gerar conflitos, gerar conflito entre irmãos, tem muitos desdobramentos. Não é simplesmente um transtorno do aprendizado. Então, fizemos esse grupo em que os pais tinham espaço para desabafar, para falar, para confrontar e para, principalmente, buscar uma forma de harmonia entre o casal para a forma de abordar essa questão.
Aí depois fizemos um outro grupo chamado no Projeto Novo Olhar, Novas Atitudes, que nós fizemos na APM com apoio da ANDEA, Associação Nacional de Distúrbios de Ensino e Aprendizagem, e do Rotary Club, que eu fazia parte, que eu faço parte. Então, a nossa intenção era fazer aulas online para acessar principalmente médicos pediatras que estivessem localizados à distância de São Paulo, onde a informação chegava com mais dificuldade, onde eles podiam ser os profissionais que iam intervir nas famílias para orientar sobre o transtorno do aprendizado. Que até um dado momento, e esse assunto não era a preocupação da pediatria, mas nós identificamos que o pediatra é o médico mais importante para orientar famílias. Ele tem acesso à família, ele tem poder sobre os pais. Quando ele chama e fala com os pais, ele tem mais possibilidade de ser ouvido do que quando a escola chama. Quando a escola chama, vai a mãe, o pai não vai. Resiste. Então, a ideia era fazer com que o pediatra intervisse nessa situação, e como muitos pediatras são casados com psicólogas, com assistentes sociais, com profissionais da saúde e educação nos lugares mais remotos, nós estávamos possibilitando que essas pessoas tivessem uma atuação muito importante na prevenção dos problemas e na promoção da saúde. A nossa ideia sempre é promover saúde. Promover saúde é muito mais além do que simplesmente prevenir e tratar. Promover saúde é mudar o paradigma da sociedade em relação à saúde. Hoje se fala muito sobre felicidade, né? Nós nascemos para ser felizes, temos que estudar por que perdemos essa condição. Então, o trabalho é todo esse. Então, nós fazemos esse trabalho lá. E aí entra, então, depois com a pandemia, etc., as coisas se tornaram mais complexas na Associação Paulista de Medicina, e aí surge a Universidade de Paz, junto com a Ana e o Félix, para fazer esse trabalho. Então, a Universidade de Paz entra onde aqui? Entra no que é mais importante nas abordagens de problemas de crianças e adolescentes, na orientação familiar. Isso é muito importante. Até há pouco tempo se achava que a orientação familiar seria interessante, seria importante, mas hoje nós sabemos que ela é essencial. Se os pais estiverem orientados, a chance de êxito nos tratamentos, nas abordagens, aumenta muito mais. Portanto, a orientação familiar ela é essencial. O tratamento, eventualmente, se é um TDAH com remédio, os tratamentos com terapia e outras abordagens, são muito importantes, mas a condição fundamental é a orientação parental. Pais orientados conduzem melhor essas questões. E é isso que a Universidade de Paz, e aqui eu vou passar a palavra, então, para a Marise e para a Sueli, que são as especialistas nos transtornos do aprendizado. Embora eu organizasse essas atividades, eu não sou especialista em transtornos de aprendizagem. Eu trazia convidados importantes, como as duas pessoas que vão falar aqui. Eu passo a palavra para vocês, então. Obrigado às duas por cooperarem conosco. Obrigada. Nós estamos aqui orgulhosas de poder fazer parte dessa equipe e poder contribuir um pouquinho. Peço desculpa pela minha voz, mas vou tentar mantê-la ainda dessa forma até o final. Wimmer, muito obrigada pela introdução, perfeito, quando você coloca como é importante trabalhar junto com os pais. O que nós vamos desenvolvendo essa ideia aqui no decorrer dessa fala. Quando falamos em dificuldades e distúrbios de aprendizagem, eu lembro muito do autor Andrew Solomon, que escreveu um livro baseado nas pesquisas dele e também na vida dele, que é Longe da Árvore, que são, olha que interessante, que são os filhos que nascem diferentes do que a família espera. Por isso que ele coloca longe da árvore. Então, o nosso trabalho é como assistir essas famílias e essas crianças
para que elas consigam trazer e ficar debaixo da árvore, tá? Eu vou começar falando da diferença entre as dificuldades e os distúrbios. As dificuldades de aprendizagem, elas não têm um comprometimento neurobiológico. Elas podem surgir em qualquer idade da criança. E são causas escolares, podem ser causas de doença física, emocionais ou até problemas da família. Essas dificuldades, quando a criança é bem assistida, ela consegue resolver a sua dificuldade e segue adiante sem problemas. Para isso é importante que ela seja bem atendida por especialistas, para que esse não se torne uma dificuldade crônica. Já os distúrbios ou transtornos do desenvolvimento que acarretam dificuldades ou distúrbios na aprendizagem têm um comprometimento neurobiológico. Eles podem aparecer na idade em que a criança, como diz o Wimmer, quando entra na escola, ou podem aparecer desde o início da vida da criança, tá? Por isso que é muito importante o acompanhamento do pediatra, Wimmer, porque, em geral, é o especialista primeiro que vai cuidar dessa criança. Inclusive, Marisa, quando a gente está cuidando de crianças na fase da pré-escola, muitas vezes a gente pergunta para a mãe, o que a mãe chega com alguma dificuldade, a gente diz, o que disse o pediatra? Né? Por favor, volta lá e vamos ver o que é que o pediatra encaminha, porque é muito precoce na pré-escola, na educação infantil, você dizer que a criança pode estar com isso ou aquilo. E o pediatra, sim, ele pode introduzir, né, essa questão para a família. A importância dos pediatras hoje estarem cientes desses principais transtornos, que eu já vou falar, na criança pequena. Então, sim, existem profissionais neurocientistas que estão formando muitos grupos com pediatras para abrir essa consciência e esse conhecimento. Essas crianças com distúrbio, elas vão ficando com distúrbios de aprendizagem no decorrer da vida, principalmente quando entram para a escola, elas vão tendo uma dificuldade emocional também. Elas começam a ter uma baixa autoestima. Por quê? Porque o que elas produzem fica muito abaixo, significativamente abaixo dos colegas da escola, dos colegas de mesma idade. Então, elas podem se tornar ansiosas, deprimidas, aí a família também passa por esses problemas de ficarem deprimidos. Muitas famílias procuram assistência, ajuda, outras famílias também por desconhecimento desses transtornos, deixam para mais tarde, o que vai prejudicar. Bom, esses principais distúrbios que nós recebemos no consultório ou na escola. TDAH, que se fala muito, não é? Uma síndrome do momento, transtorno do espectro autista, dislexia, descalculia, transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é diferente da dislexia, deficiência intelectual e até altas habilidades, tá? Bom, me parece importante fazer uma breve conversa sobre as etapas do desenvolvimento. Então, desde que a criança é muito pequena, até 6 meses, ela já consegue manter a cabeça, ela consegue o controle da cabeça. Até 1 ano, ela já passou pelo engatinhar, começa a andar, então, esse desenvolvimento neuromotor. Ao mesmo tempo, com 1 ano, ou muito antes disso, logo pequenininha, a criança ela percebe as pessoas, ela interage com a mãe pelo olhar, então ela já ri, ela já brinca ao modo dela, a não ser que ela tenha
outros sintomas de distúrbios. Até 2 anos, a criança já apresenta uma linguagem que ela consegue falar algumas frases muito simples, então ela já se comunica também pela linguagem, tem controle, ela já tem uma coordenação motora mais fina. Com 3, 4 anos, a criança já tem todo um comando corporal. Então, ela consegue correr, ela consegue andar de bicicleta, naqueles brinquedos de parquinho, ela sobe escada, ela desce escada, ela se joga, etc. O desenvolvimento social, cognitivo também, como eu estava falando, a criança já é capaz, por exemplo, com 3 anos, de contar histórias, de participar ativamente do convívio social. A partir de 3 anos, às vezes, hoje em dia, muito antes, mas a partir de 3 anos, quase todas as crianças já vão para a escola, certo? E mais ou menos a partir de 5 anos, quando começa uma aprendizagem mais sistemática, já começa a apresentar as letras, os números, os cálculos. Então, é mais possível perceber as dificuldades e os distúrbios, e aí entra uma parte muito importante também da escola, não é, Sueli? Sim. Porque essas dificuldades aparecem principalmente nesse contexto. Marisa, quando você fala, né, a importância do pediatra, quando o Dr. Wimmer fala da importância da informação para os pais, e quando você traz a questão das fases do desenvolvimento, é realmente muito importante esta informação, porque alguns sintomas, para alguns desses distúrbios e desses transtornos, aparecem realmente desde pequeno, né? Então, o desenvolvimento da fala, a parte motora, o contato visual, tudo isso é possível a família ir percebendo, o pediatra também ir apontando, para que desde muito cedo você possa começar a fazer alguma intervenção, não é? Muito bom. Estamos percebendo, nós sabemos que esta fase da criança de 0 a 6, a 7 anos, é crucial para o desenvolvimento dela, porque é quando ela vai desenvolver todo este poder de comunicação com as pessoas, com o mundo, ela vai desenvolver o corpo e vai aprender a se relacionar com tudo que apresenta na vida dela. Bom, vamos falar agora Um pouquinho de cada um deles. Um pouquinho de cada um desses transtornos. O que se fala muito do déficit de atenção. Mais do que essas crianças ou essas pessoas, mais do que dificuldade para sustentar a atenção, dificuldade para se organizar, ela tem uma alteração na rede neuronal do cérebro que dificulta as funções executivas. Então, além de uma maneira geral, dessas crianças terem muita dificuldade para ficar atentas, elas não conseguem hierarquizar o que elas têm que fazer, se organizar nas etapas, e isso prejudica muito o aprendizado. Também, quando elas percebem que muitas vezes ela quer prestar atenção. Então, os meus clientes aqui, vários falam assim, Marisa, eu não consigo ficar mais do que 5 minutos atento numa aula, mesmo que eu esteja interessado. Então, por isso que alguns casos são medicados e eles têm um prognóstico, essas crianças me falam mesmo, nossa, assim que eu comecei a tomar o remédio, eu consigo assistir a aula. Então, eles se sentem muito melhores, eles começam a perceber que eles podem fazer parte das crianças que têm um bom aproveitamento, tá? Essas crianças, essas pessoas têm muitas ideias ao mesmo tempo e não conseguem selecionar o que vai falar. Ou então, a outra pessoa está falando, ele não consegue ouvir,
porque ele já quer responder. E tem muita dificuldade em separar os distratores. Então, eu estou aqui conversando com você, de repente um cachorro late na rua e eu desvio a atenção para o cachorro e perco a minha presença aqui. Então, isso é muito comum de acontecer. Então, é uma disfunção nas atividades em que ele tem que se organizar, de uma maneira geral. O transtorno do espectro autista, que também é muito comum, eu percebo que a cada dia nós temos mais diagnósticos de autismo. Como diz o Wimmer também, agora é assim, o que parece autismo torna-se autista. Torna-se autismo, e não é sempre assim, tá? Veja bem, a criança, desde muito pequena, já no primeiro mês, ela tem essa capacidade de olhar para a mãe e fazer uma interação pelo olhar. Ela segue a mãe, ela pode seguir o trajeto de um brinquedo, etc. Então, podemos perceber já alguns casos de autismo que entra nesse espectro desde muito criança. Outros aparecem mais tarde, principalmente quando vai para a escola, que os especialistas, os educadores começam a apontar. Agora, veja bem, tem vários níveis também de autismo. O primeiro nível, que é o nível leve, ele aparece um pouco mais tarde, então, geralmente, quando vai para a escola. Temos o nível 2, que é o nível moderado, a pessoa já precisa de assistência, ela consegue falar, desenvolver a fala, mas precisa de um programa de monitoramento. O nível grave, muitas vezes a pessoa não consegue conversar e precisa de assistência o tempo todo. Essas crianças com autismo, elas têm vários sintomas de... Elas têm uma rotina de atitudes, de comportamentos que tem que ser sempre igual. Muitos têm dificuldades no sono, o que deixa os pais exaustos. Elas têm também uma seletividade de alimentos. É comum elas comerem 1 ou 2 alimentos, e aqui tem toda uma orientação para a família, da família disponibilizar, ajudar essa criança a experimentar outros sabores, porque assim também ela pode criar outras redes neuronais cerebrais. E verificar, quando as famílias trazem essa dificuldade, como é o momento de se alimentar. Se a família senta para fazer uma refeição juntos, qual é o prazer desta alimentação, isso é muito importante, porque eu vejo aqui no consultório as famílias relatando que não tem este ritual da alimentação, de um almoço juntos, de um jantar com toda... Isso também altera o comportamento da criança autista ou da pessoa autista. Marisa, eles têm também muita dificuldade sensorial, né? Sim, normalmente, sim. O cérebro dessa criança percebe, a gente pode distinguir entre o som, entre uma fala, a criança, a sensação. A criança autista normalmente tem muito... Parece que tivemos uma falha de conexão com a Marisa e a Sueli. O que aconteceu? Continua falando.
voltando, então, nós estávamos falando dos distúrbios sensoriais, né? Então, tem muita criança que tem muita dificuldade mesmo em colocar uma meia, a depender da textura da roupa, com 2 ou 3 barulhos simultaneamente. Então, o cérebro da criança autista realmente funciona diferente, e essa questão sensorial é muito importante. A gente vê em sala de aula, muitas vezes, as crianças perturbadas por uma questão sensório-motor. Também auditiva. Também. Muitos se irritam. Estímulos, né? Eles ficam muito ansiosos com barulho, com qualquer som. Bom, essas pessoas também tendem a se isolar, não percebem as expressões de emoção que nós temos. Normalmente, elas olham mais para a boca, que é o literal, do que para a emoção ou do que para o olhar da pessoa. Então, eles não percebem, como a gente fala, o não verbal. O que a pessoa está sentindo, como é esse ambiente, se é um ambiente de estudo, se é um ambiente de brincadeira, eles têm essa dificuldade. E aí vamos falar mais para frente da importância do diagnóstico e como conduzir para um prognóstico positivo todas essas pessoas. Com a dislexia, a criança apresenta desde cedo, quando as letras e os algarismos começam a ser apresentados, vamos dizer, 5 anos, 6 anos, essa criança não consegue reconhecer as letras. Às vezes, até com 7 anos. Eu tenho aqui crianças inteligentes, com quadro cognitivo preservado, mas que não consegue identificar as letras já em todo um processo escolar de alfabetização. Por quê? Porque ela tem mais dificuldade de gravar as letras ou as palavras. Então, desde cedo, essas crianças devem ser acompanhadas, porque elas também têm dificuldade no cálculo, em reconhecer os algarismos. Muitas vezes a gente coloca 5 ou 6 fichas na mesa, elas têm que contar as fichas e muitas vezes elas erram na contagem, precisam repetir. E este quadro da dislexia, quando ele é bem acompanhado, a pessoa vai estimulando ou criando padrões que compensam as dificuldades dela, tá? E um pouquinho do transtorno opositor desafiante, que agora tem essa sigla, são crianças que elas muitas vezes elas desregulam as emoções por questões. Parece que teve uma outra falha, mas já devem estar voltando. Não sei o que pode estar acontecendo. Está caindo, cai. Está caindo aí ou aqui? Ficou mudo. Você estava falando e parou, ficou mudo. Tá. Bom. Mas então tá bom, ninguém mais ficou. Onde parou? Foi muito rápido, Sueli. Tá, bom. Então, as crianças com o transtorno opositor, elas têm dificuldades em obedecer e elas se irritam por qualquer situação do cotidiano muito simples. Muitas vezes elas desregulam as emoções completamente. A deficiência intelectual, a criança desde cedo é percebida com uma aprendizagem muito mais lenta. Mesmo nas brincadeiras das crianças, nos jogos infantis, elas já vão apresentando essa dificuldade de percepção, ou dos detalhes, ou percepção do todo. E as altas habilidades, que hoje também é um termo que se usa muito, que é um pouco diferente da superdotação. Superdotação. Superdotação, a criança já tem isso naturalmente. Altas habilidades, a criança aprende muito mais rápido,
mas muitas vezes tem dificuldades de seguir a rotina escolar, porque a rotina escolar acaba ficando um pouco tediosa para essas crianças. Tá bom? Normalmente, elas apresentam um comportamento de nunca estar satisfeito com aquilo que está sendo feito. Então, elas são muito perfeccionistas, elas querem acertar sempre, e elas vão ficando presas, né, nesse comportamento e deixam de evoluir. Eu acho que o Dr. Wimmer pode depois nos ajudar um pouquinho mais, porque eu tenho percebido uma linha muito tênue, né, entre as crianças com características para o autismo e para altas habilidades. Algumas características se sobrepõem aí, e fica um pouco difícil esse diagnóstico, não é, Wimmer? Como o hiperfoco também. Sim. Sim, há muita superposição de sintomas, e também existe uma questão emocional dos pais, no sentido seguinte: altas habilidades é um termo melhor de se falar, Mais aceito. mais aceito do que autismo, né? Sim. Tratando do espectro autista. Então, assim, isso se confunde muito e para muitas pessoas é a mesma coisa, né? Sim. Então é uma situação bastante complexa. Por isso a gente tem que caprichar muito no diagnóstico, né, na procura de diagnóstico. Aí depois eu falo sobre isso, mas é muito comum mesmo. Sim. Exato. Agora, só para complementar sobre... Marisa ficou mudo aqui. Eu posso ir falando enquanto elas não voltam, então? Pode. Só para Está dizer, caindo sistematicamente. para fechar, só para terminar sobre o autismo, para fechar o diagnóstico, a pessoa precisa ter vários sintomas do autismo. Se ela tem um sintoma ou outro, ela não é autista, ela tem alguma dificuldade para se comunicar. Mas para tirar esta lenda de que eu tenho dificuldade em algum sintoma, isso não fecha o quadro para o autismo. Então, é importante agora ouvirmos a Sueli, que vai falar sobre os diagnósticos. E o Wimmer vai ajudar muito, porque, assim, quando a gente necessita, sobretudo em termos clínicos e também na escola, de um diagnóstico, nós não estamos querendo esse diagnóstico para rotular ninguém. O objetivo desse diagnóstico é ajudar a traçar um projeto de trabalho para essa criança. O trabalho da clínica e da escola caminham muito juntos. A escola, trabalhando no coletivo, né, nas interações sociais e no trabalho acadêmico, propriamente dito, necessita muito do acompanhamento clínico específico para alguma deficiência que essa criança tenha. E o diagnóstico realmente nos ajuda. O diagnóstico precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar, não é? Acho que o Wimmer pode muito mais nos ajudar na questão diagnóstica, e realmente eu concordo com o Wimmer, precisa ser muito bem feito, né? Além do diagnóstico, quer dizer, ou junto com o diagnóstico, a gente precisa ter muita observação desta criança, precisa saber em que cultura essa criança está incluída, como é que essa família se estrutura, como é estruturado o trabalho que essa família faz com a criança, como que esses pais estão organizados. É uma família estruturada, tem pai, tem mãe, às vezes a mãe está muito sozinha, né? Então, é preciso saber de todo o histórico de desenvolvimento desta criança, como a Marisa colocou, como foram as fases do desenvolvimento, como esta criança está sendo acompanhada, como é o relacionamento dela, quais comportamentos aparecem. Tudo isso vai compor o diagnóstico, que não somos nós, nem a clínica, que vai dar nem a pedagogia, nem a psicologia, mas sim a clínica médica, né? É que vai trazer
este diagnóstico para corroborar conosco no sentido do que vamos fazer para melhor atendimento desta criança. Como vamos compreender o processo de aprendizagem desta criança. Quando ela chega na escola, muitas vezes a escola percebe que tem um transtorno e encaminha. Sim. Se chega no consultório psicopedagógico, eu já indico para uma avaliação neuropsicológica. Sim. E aí percebemos se ela precisa de um psiquiatra, se ela precisa de fono, se ela precisa do atendimento psicopedagógico. E esta parceria com os especialistas, com a escola, com a família, sobretudo, Compõe o diagnóstico. Compõe o diagnóstico e como ela vai ser assistida. Então, nós temos aqui um quadro multifacetado, vamos olhar todos os aspectos do desenvolvimento dessa criança. Agora, Sueli, quando você recebe essas crianças, como que é possível a inclusão na escola? A inclusão na escola, ela precisa trabalhar, ela entende um pouco como é que essa criança se desenvolveu, por onde ela passou, como foi este trabalho até chegar na minha escola, para que a gente possa desenvolver um projeto e ver em que grupo esta criança está melhor enquadrada, né? Porque na nossa escola, atualmente, não estamos trabalhando com seriação, eu estou trabalhando com subgrupos, tá? Eu depois, na hora que a gente falar um pouquinho melhor da inclusão, posso destrinchar um pouquinho o nosso trabalho. Esse trabalho é parecido com o programa de ensino individualizado, que a gente fala o PEI ou não, Sueli? Não, não. Eu acho assim que para a gente falar de inclusão de verdade, a gente precisa ir muito além do que é apenas aceitar a presença. Incluir não é apenas adaptar atividades. Incluir é reconhecer o outro como único, é criar vínculos, é não enquadrar a criança, mas oferecer possibilidades para ela fazer parte da sociedade. A inclusão precisa garantir a participação ativa da criança. Quando se fala em inclusão, precisa se trabalhar fora da caixinha. Precisa se reestruturar o modelo acadêmico. Incluir não é estar junto com os outros. Esta inclusão, a meu ver, que estou trabalhando com inclusão há muitos anos, nós vimos transformando o processo acadêmico na nossa escola todos os anos. Todos os anos a gente olha para o grupo de alunos que a gente tem, avalia que necessidade precisa ser acrescentada ou não, e a gente vai modificando o projeto político-pedagógico da escola. Então, quando eu digo fora da caixinha, é isso, é ir trabalhando verdadeiramente o projeto acadêmico. Precisa transformar o ambiente, precisa elaborar um currículo flexível e é preciso manter expectativas realistas. A criança atípica tem necessidades muito diferentes da criança típica. O ritmo de trabalho, o tempo de aprendizagem, a forma de aprender, tudo isso é muito diferente. Se não for levado em conta, não se está fazendo inclusão, né? Colocar uma criança ou duas crianças atípicas num grupo de crianças típicas, onde o conteúdo vai sendo trabalhado, e esta criança, ou com uma deficiência intelectual rebaixada, ou com comportamentos disruptivos, como um TOD, ou uma criança autista, ela não consegue acompanhar este conteúdo pedagógico, e ela vai ficando defasada, e ela vai ficando com autoestima prejudicada, e ela vai ficando cada vez mais excluída. Aí, respondendo a sua pergunta do PEI, este programa educacional individualizado também a coloca excluída do grupo, porque ela não estará junto, ela não está fazendo as mesmas coisas, e a aprendizagem precisa de troca. Todos nós aprendemos na troca.
Quando a gente diz, venha para a Universidade de Paz, porque aqui você vai ter informação para aquela sua dificuldade, para aquela sua dúvida. Além da informação, você vai ter a troca, você vai ter a interlocução. E nesta interlocução é que há aprendizagem. Aprendizagem não é só ouvir, aprendizagem não é só ler, aprendizagem não é jogar conteúdo, aprendizagem é viver, não é? Então, esta criança atípica precisa de uma aprendizagem prática, de uma aprendizagem significativa. Ela precisa aprender e aplicar na prática. Aquilo precisa fazer sentido para ela na vida. A criança precisa de autonomia, de independência, e isto ela vai aprender na inclusão. Se ela não pratica, se ela não troca, se ela não vivencia, a aprendizagem não vai acontecer. Então, muito mais do que aprender conteúdos, ela precisa aprender coisas da vida, não é? Ela precisa de conteúdos fundamentais, e não apenas e só os conteúdos acumulados pela sociedade, mas que tenham significado para ela. Então, esta seriação, muitas vezes, não faz mais sentido. Eu tenho recebido na escola uma quantidade imensa de crianças que vêm do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, não estando alfabetizadas. Como é que elas podem estar incluídas numa turma de crianças típicas que estão estudando sobre história da Grécia, estão falando sobre equação matemática, e elas não são alfabetizadas, não é? Ou então com esse programa totalmente diferente do resto da turma. Para mim, isso é exclusão, não é inclusão. No consultório, veja, eu tenho como fundamento que a criança tendo um distúrbio é para ajudá-la, é para trabalhar, oportunizar para ela se adequar à sociedade. Nós aprendemos para quê? Para viver, para resolver os problemas ao nosso redor. Então, muitos estudantes do Fundamental 2, a partir de 6º, 7º, 8º, 9º ano, eles reclamam muito dos conteúdos escolares. Então, é criar sentido, dar significado para esses conteúdos. Exato. Eles têm um motivo para estar no currículo. Bom, e no consultório também é muito importante perceber as habilidades de cada um. Mesmo a criança tendo um diagnóstico, às vezes moderado, às vezes grave, ela tem potencial, ela tem habilidades, que o que nós chamamos as diferentes habilidades ou inteligências. Tem crianças que têm uma habilidade musical muito grande, outras têm uma habilidade corporal, outras têm uma habilidade, por exemplo, artística. Então, eu uso a arte como uma integração, o lúdico, a encenação de histórias, procurando trabalhar os interesses da criança dentro desta aprendizagem. Isso é muito importante, e eu tenho... E dentro da escola, né, Marisa, nessa linha, é preciso ter uma diversidade de estratégias. É preciso oferecer estratégias diversas, visualmente, com rotina, com repetição. A criança atípica aprende sim, mas ela aprende num tempo diferente e aquilo que tem significado para ela. E a partir de estratégias possíveis, né? O aprender pelo fazer, aprender, por exemplo, ela pode aprender química, né, conceitos da química, tingindo uma camiseta, não é? Exato. Indo para uma culinária. Então, existem conceitos teóricos que você pode transmitir para esta criança de uma outra maneira, né? De uma forma mais prática, mais visível, mais palpável para a criança atípica, né? Exato. E também eu considero que essa criança
Eu lembro muito da história do Pedro Malas Artes e da velha, que a velha não queria oferecer, ela tinha tudo na casa dela, na chácara. Ela tinha tudo lá, mas ela era muito sovina, não queria oferecer nada para a sopa. E o Malas Artes vai conversando com ela. Que tal a senhora me dar uma panela com água? Agora um pouquinho de sal, agora uma couve ou uma cenoura. E a velha vai entregando. Então, eu sei que as habilidades estão ali, mesmo que tenha prejuízos cognitivos. Sabendo disso, como é capturar o interesse de cada criança, porque cada um vai ter um caminho, uma rede neuronal para trazer as habilidades e colocar em funcionamento na aprendizagem. Porque aprendizagem é tudo. Não, como você disse, ele não é somente os currículos, os conteúdos escolares. Aprender é estar na vida, poder se comunicar, poder enfrentar as situações e também aprender os ensinamentos, os conteúdos acumulados pela cultura. Então, qual é o caminho de cada criança? Sim. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito hoje, as escolas de uma maneira geral, e nós trabalhamos também, são as habilidades socioemocionais, né? O que acontece muito com crianças atípicas é que o adulto não permite que esta criança busque solução para os problemas. O adulto interfere de maneira, muitas vezes, não satisfatória, e resolve, acha, né, pensa que está resolvendo o problema da criança, e não ajuda a criança na resolução de conflitos. Então, as crianças precisam aprender a resolver conflito. O adulto tem que mediar, mas não resolver por, né? Então, a escuta é importante, a escuta de uma pessoa que participou desse conflito, da outra pessoa que participou do conflito, e junto o mediador vai buscar a solução que eles vão trazer, né? Então, também é isso, também é uma aprendizagem para a vida. Resolução de conflitos é aprendido, e a gente precisa ensinar. Isso. E também com as famílias, um conceito, uma convicção que o Wimmer traz muito isso, enfatizar a cura, enfatizar o trabalho, o tratamento e não a doença. A pessoa não é o diagnóstico. O diagnóstico aparece, ele faz parte para que essa criança seja conduzida de uma maneira mais funcional para ela. Marisa, sabe uma coisinha também que eu queria falar muito depois da gente, acho que a gente já termina, é a questão realmente da família, né? Quando se fala em inclusão, se fala em inclusão da família também. Quando a gente recebe uma criança atípica, a gente precisa acolher a família. Como sempre a gente coloca aqui na Universidade de Paz, a família atípica chega cheia de dores, né? De cansaço, de desesperança. Então, é preciso este acolhimento, é preciso que a gente faça uma parceria com a família. Porque o que acontece muito? Chega na escola, chega na minha escola, que é uma escola de inclusão, uma criança que já passou por outras escolas que não fizeram uma inclusão adequada. Então, o que fizeram? Ajudaram esta criança a desenvolver comportamentos indesejados do ponto de vista socialmente e academicamente falando. Então deixa ele fazer o que ele quer, porque assim a gente pode cuidar de outra coisa. Deixa ele dar uma voltinha, que tudo bem. Ele não se comporta bem, chama a mãe, manda para casa. Então, esta criança chega já para a minha escola, porque eu não tenho pré-escola, né? Eu atendo a partir do ensino fundamental. Então, esta criança já chega na escola com alguns comportamentos estabelecidos. Se eu não tenho a parceria da família para entender este trajeto anterior e para compartilhar com esta família mudanças para este comportamento, se a família não aceita fazer comigo um novo trajeto para esta criança, a gente não obtém sucesso.
Então, a parceria com a família, o acolhimento, a compreensão é super importante. Então, por exemplo, eu não mando criança para casa. A gente fica com a criança, mesmo que ela tenha que sair fora da sala, ela tenha que se regular, ela tenha que ter uma conversa, ela não pode ser, ela não pode voltar para aquela aula naquele momento, vai ter alguém para ficar com ela, mas ela não vai voltar para casa. Ela sabe que o problema vai ser resolvido na escola, com o grupo dela, com as crianças que ela convive, com a equipe que a atende. Então, a família passa a ser mais acolhida também nesta inclusão, né? Incluir é um todo, é um complexo, inclui a clínica, inclui os profissionais médicos, inclui a família e inclui a criança. Isso. Seria, Sueli, aliviar as preocupações que mais angustiam os pais. Sim. E mostrar que sempre tem um prognóstico positivo. Por exemplo, mesmo a criança que tem uma deficiência intelectual, nós vamos explorar e estimular todo o potencial que ela tem. Então, é um trabalho dela de vencer os limites dela e sempre caminhar para que ela tenha um funcionamento mais adequado na sociedade. Então, sempre nós temos ganhos quando a criança é bem atendida na escola, quando é bem atendida pelos especialistas. Porque ela pode ser incluída na sociedade de forma útil, né? A gente tem um trabalho na escola que é inclusão no mercado de trabalho. Então, essa criança tem um trajeto, né? Ela tem um futuro, uma possibilidade futura de estar inserida na sociedade, desde que a gente vá trabalhando os comportamentos socialmente aceitos, para que ela se coloque na sociedade. A sociedade tem obrigação hoje, né, de fazer este acolhimento, e não é enquadrar a criança, mas é trabalhar a criança para estar na sociedade. E a sociedade não é engolir criança goela abaixo, mas é entender o comportamento de cada uma dessas crianças para poder fazer o acolhimento também. Então, eu volto a dizer, a Universidade de Paz tem um trabalho enorme, hein, Wimmer, para a gente trabalhar a informação necessária para a sociedade poder acolher essas dores, né? Isso. E quando a gente fala em sociedade, esse ente, né, sociedade, que é muito amplo, nós não podemos manejar, nós podemos manejar o quê? A criança que está conosco, a família, a escola, em toda esta parceria, prepará-la para a sociedade. E isso, muitas vezes, nos ajuda a entender as diferenças entre as pessoas, porque, na verdade, somos todos diversos. E eu gosto de falar que as dificuldades que nós temos não nos diminuem, mas nos incluem no grupo da humanidade. Então, o Wimmer, acho que foi o Wimmer que falou isso, existe alguma coisa errada com quem não tem nada de errado. Então, cada um de nós tem alguma dificuldade. E a gente tem pontos fortes e pontos fracos. Na medida em que a gente descobre naquilo que a gente é muito bom, a gente pode trabalhar esses talentos e ser incluído em função daquilo que a gente tem de muito bom. E, por outro lado, naquilo que a gente tem como ponto fraco, se a gente tem conhecimento desta fraqueza, a gente pode buscar melhorá-lo de alguma maneira, né? Então, isso serve para a vida. Eu acho que demos nosso recado. Então, tem uma pergunta aí para o Wimmer. Como a Universidade de Paz pode colaborar nesses diferentes aspectos com os especialistas que fazem parte desta comunidade, desta rede, desta universidade? Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouco mais e vou incluir isso na minha fala, ok? Primeira coisa importante, entender o que é diagnóstico e para que diagnóstico. Diagnóstico não é para justificar comportamentos problemáticos, não é para justificar. Diagnóstico é para levar a um tratamento quando há tratamento, ou para levar para uma abordagem que minimize os problemas, evitem sequelas, que muitas vezes as sequelas
por a relação familiar ficar inadequada, são muito mais graves que o próprio a doença. Isso é muito importante. Por isso que orientar pais é essencial, porque às vezes um remédio que é dado ou uma terapia que é encaminhada vira mais um problema para aquela família. É verdade. Né? Porque custa, porque dá trabalho, porque tem dificuldades, porque o profissional não foi simpático, ou porque está num dia ruim. Né? Então é o seguinte, é essencial que a gente mostre isso. Né? Então, muitas vezes, as crianças também desenvolvem problemas, como sintomas de TDAH, outros tipos de sintomas de TOD, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais, sintoma de TOD, porque a família funciona de forma errada. Exato. Nos manuais de diagnóstico sobre o TOD, por exemplo, tem lá várias páginas, vários itens explicando o que é o TOD, transtorno de oposição desafiador. Vai mudando de nome, mas é sempre o transtorno de oposição, né? Ou resistência à autoridade. Mas não há uma página explicando o que é o transtorno da autoridade mal exercida. Exatamente. É muito mais frequente do que o próprio TOD. E muitas vezes é o estímulo para uma criança inteligente, sensível, desenvolver o TOD. Reagir. Reagir. Por quê? Reagir. Os pais não percebem que exerce uma autoridade sem escuta, repetindo padrões autocráticos, ou às vezes negligentes, ou ambivalentes. Ambivalentes assim, para um pai tudo é um drama. Nossa, meu filho, não sei o que lá. Aí a mãe fala assim, eu não vi nada demais. Então, essa grandiosidade, essa ambivalência gera a cabeça confusa. Então, por isso que muitas vezes eu já tive casos de crianças que tinham TDAH, que tratando os pais, ela não teve TDAH. Ela tinha sintomas de TDAH, tinha comportamentos de TDAH, e quando você orienta os pais a eles escutarem, a criança passa a melhorar. Exato. Então, isso é essencial essa questão. Muitas vezes, né, Wimmer, a criança muito inteligente, ela reage, né? Muitas vezes o comportamento é reativo ao que ela recebe, né? Sim, ela tem uma que se defesa. defender de alguma forma. Ela tem uma atitude defensiva. Defesa. Ela se defende contra uma sensação de sem significado, sem importância. Exato. E muitas vezes os pais recitam regras. Por exemplo, a criança chega da escola em casa, em vez do pai e da mãe perguntar como foi na escola, foi bem, não sei o que lá, primeiro deve mostrar alegria e receber a criança. Exato. Né? Depois perguntar se fez. E tem pais que ficam fazendo itens. Recebeu um manual assim, você deve conversar com seus filhos. Então você sai conversando, mas não percebendo o outro. Aí entra a nossa metáfora da comunicação tipo frescobol, né? Em vez de ser tipo tênis. Isso é fundamental. Mas então, por que diagnóstico? Para levar a tratamento e tomar muito cuidado para não se criar estigmas. Sim, e aí é importante. Eu conheço muitas pessoas que são portadoras de TDAH e que têm êxito na vida. Eu vejo duas pessoas famosíssimas que são pessoas da internet, da educação e da psiquiatria, o Rossandro Kinsey, que é um cara brilhantíssimo, e a Ana Beatriz, também uma pessoa brilhantíssima, eles falam literalmente, sou TDAH. Né? Então é o seguinte, o TDAH pode perfeitamente ter êxito na vida, desde que não seja estigmatizado e seja devidamente tratado e internalize a ideia do apesar de. Agora há pouco a Marisa falou, a pessoa não é o diagnóstico, ela é uma pessoa que tem o diagnóstico. Né? Então, se internalizar o apesar do meu TDAH, apesar das minhas dificuldades, eu posso ter êxito na vida. E o que é êxito? Não é ficar famoso e rico, êxito é viver bem. Exato. Dentro das suas possibilidades. Então, fala. Assim como o TDAH, o autista pode ter muito sucesso, e em geral tem o TOD, o disléxico,
Eu Sim, tenho amiga disléxica com transtorno da distração, da atenção, e que ela tem sucesso e trabalha muito bem, é muito comum. eu conheço advogados, eu paciente advogados que têm descalculia bravíssima e são excelentes advogados. E esse é um outro estigma, a pessoa que é ruim de matemática é burra. Exato. Isso Ele só não vai ser professor de matemática, mas um ótimo advogado. não, Na exatamente. verdade, Vimer, eu acho que o diagnóstico também ajuda no manejo, na resolução desses problemas. Então, eu sou uma pessoa que tem TDAH, ok, eu vou começar a grifar coisas, eu vou botar bilhete para mim, eu vou procurar terminar um trabalho que eu comecei e não terminei, porque eu sei que eu sou distraída. Então, a conscientização também é importante para buscar solução. Pois é, mas aí que entra uma coisa importante. A pessoa precisa aceitar que tem a limitação e buscar Isso. meios de resolução. O que eu Isso. vejo, infelizmente, acontecendo no momento, isso é muito importante. Marisa falou em adaptar a sociedade. Eu digo, a sociedade não é uma maravilha feita como ela é, mas se a sociedade for feita a partir dos princípios do autista, ou do TOD, ou do TDAH, ela desanda de vez. Então, o que eu fico vendo é o seguinte, hoje há uma preocupação tão grande em compreender os portadores de transtornos, que eu vejo os pais se adaptando ao problema, ao invés de trazer a criança para se adaptar ao sistema. Exato. O sistema não é uma maravilha, ok? Mas está aí, está aí. Mas eu fico vendo hoje, assim, um movimento tão grande. Então, assim, eu sou TDAH, portanto, eu posso ser irresponsável. Não, você pode ser disperso. Você pode ser disperso, pode ser hiperativo, mas pode ser corrigido com disciplina positiva, com orientação familiar. Ou seja, a pessoa não é o transtorno, ela tem um transtorno que a prejudica, mas ela pode se beneficiar e pode lidar com isso. Nós temos que, porque muitas vezes os pais entram em sentimento de culpa e superprotegem. E aqui a superproteção é a pior coisa que existe. Por quê? Porque vão valorizar o problema e desvalorizar a pessoa. Outra coisa que eu ouço muito, elogie seu filho. Calma, elogie seu filho quando ele fizer algo para ser elogiado. Elogiar pelo óbvio é perder a credibilidade. Filho, parabéns, você foi para a escola, entrou na escola hoje. Todos entram. É obrigação. Todos entram. Então, a gente tem que fazer um elogio, ele precisa ser um elogio do processo. Reforçador, né, para uma mudança de comportamento. Mais pelo processo do que pelo resultado, sabe? Você tirou nota bem, está de parabéns. Não, mas o processo, se dedicou, foi atrás, valorizar o processo. Então, assim, nós temos que ajudar os pais até mesmo como dar elogio. Eu vejo pais que elogiam demais os filhos por nada. Aí depois falam, isso não sei, meu filho não acredita em mim. Claro, porque elogio tem que ter valor. Né? Não é uma coisa mais. Eu vejo alguns filmes americanos assim, que a mãe vai saindo do carro assim, vira para a filha, eu te amo, e sai. Mas nem olha para a criança. É automático. Eu te amo é automático. Então, não é isso, é preciso estabelecer contato, perceber o outro. Frescobol, essa é importante. Mas voltando aqui, então, muitas vezes a gente precisa de usar instrumentos que bypassam o problema, que vão para um caminho lateral. Então, por exemplo, tem dificuldade em matemática ou em dislexia, usar arte. Né? A arte é uma linguagem, por exemplo, música, né? Música, interpretação de texto, representação, muitas vezes isso burla o problema, passa a margem do problema e a pessoa consegue receber feedbacks, elogios porque se valorizou, consegue sentir que pertence. Então, existem caminhos alternativos para a pessoa superar, inclusive, uma dislexia, que vai continuar com a vida dela, né? Ou um TDAH. Então, existem caminhos que podem burlar o problema, passar por, né? E aí precisa-se o quê? Orientar os pais sobre isso. Isso é fundamental. Outra coisa importante que nós temos aqui é a moda, algumas modas, né? Hoje está em moda o TDAH. E é interessante, isso é um alerta para as mulheres, porque alguns remédios
para TDAH fazem perder peso. Eu vejo muita mulher fazendo uso de remédio que faz perder peso, Nossa! usando o que tem TDAH. Isso é muito importante. E esses remédios, todos os remédios têm potenciais efeitos colaterais, precisam ser tomados com critério, com cuidado, né? Com o profissional acompanhando para que não saia do eixo. Eles geralmente funcionam muito bem sem problemas maiores, mas o uso indevido causa mais problemas. E para muitas famílias, dar um remédio não substitui a atenção, o respeito, a escuta. E é muito comum, lá nos Estados Unidos apareceu uma pesquisa dizendo que o uso de remédios, determinados remédios, aumentava o risco de suicídio. Não era por causa do remédio, é porque a família continuava não dando atenção à criança e agora tem um diagnóstico e dá um remédio. O remédio não substitui a escuta, não substitui o contato, não substitui o afeto. Isso é muito importante. Então, às vezes, o remédio é usado como uma justificativa para a manutenção de um problema, não é? Então, isso é importante. E tão importante no diagnóstico é que nem tudo que parece é. Né? Então, nem tudo que parece superdotação, transtorno do espectro autista, TDAH, nem tudo é. Muitas vezes a pessoa vem com o diagnóstico feito de TDAH e você pede o exame neuropsicológico, que é fundamental, tem que pedir para todo mundo. Esse exame pode revelar que não é, né? Agora, porque existem umas correntes que acham que TDAH é inventado por laboratório para vender remédio. Verdade. E aí, existem pessoas que fazem neuropsicológico com uma tendência a negar o TDAH. Já vi isso acontecer. Tem que ser um profissional isento. Ele não é contra nem a favor. Ele é uma pessoa que vai simplesmente analisar o resultado. Eu já vi pessoas, infelizmente, que aplicam o neuropsicológico e ninguém tem TDAH e está na cara que tem. Né? Então, a gente tem que ter o viés da escolha do profissional que faz isso. E, então, é importante isso. O mais essencial é a escuta, e eu digo, olha, a Universidade Paz pode ajudar aonde? Aos nossos parceiros e aos familiares. Olha, seguir dialogando. E esse modelo do diálogo frescobol que nós falamos, né, que é uma metáfora que nós estamos usando bastante, não é originária nossa, eu já ouvi isso de duas pessoas anteriormente, ou foi o Rubem Alves, num dos seus livros, ele fala sobre isso, e muito antes, na época do Pasquim, ainda nos anos 60, o Milor Fernandes, que era um intelectual brilhante, traduziu várias peças de teatro, um poliglota, um gênio, ele falou já da comunicação frescobol. Então, nós não somos os pais da matéria, mas estamos divulgando bastante e incorporando isso, essa linguagem, no nosso trabalho. O que nós temos que fazer? É ensinar pai e mãe e nós profissionais a jogarmos frescobol na comunicação, em que o outra pessoa, o interlocutor, não é o adversário, é o parceiro. Duas pessoas dialogando para resolver um problema. Quando a comunicação tênis, que é a mais frequente, o interlocutor se torna o adversário. E aí o problema cresce e não se resolve. Então, é muito importante isso. E trazendo para a questão da escola, aos pais. Quando os pais sentem sentimento de culpa, muitas vezes não resolve, e alguns precisam terceirizar o sentimento de culpa. E muitas vezes já chegam na escola potencialmente precisando já deslocar para a escola a culpa do que eles não querem assumir e que eles não têm, porque ninguém tem culpa do filho ter um transtorno. Claro. A não ser os transtornos, aquilo que simula transtorno, mas o transtorno não, ninguém tem culpa, ninguém sabe de onde veio, genética, mil explicações. Então, é preciso orientar os pais ao seguinte: a escola é uma extensão da família. Exato. E precisa se formar uma comunidade que o elo de ligação é a criança. Claro. Não, a escola não pode ficar mandando para casa quando tem um problema. Ela precisa resolver lá e os pais envolvidos nessa questão, jogando frescobol juntos. Exatamente. Né? Se ficarmos setorizados em posições, pais, escola, pais,
vão surgir atitudes defensivas. E as atitudes defensivas são agressivas. E não se resolve. A criança que vai sofrer. Os pais vão sofrer mais. E a escola vai ficar frustrada. Então, é importante entender que é preciso trabalhar uma coesão, uma parceria, fazer parte de uma comunidade que vai lidar com uma criança que tem uma dificuldade que precisa ser resolvida ou minimizada. Ou, às vezes, não dá nem para resolver, nem para minimizar, mas pode-se evitar as sequelas. É isso, pessoal. Muito obrigada, Miner. Obrigado a vocês. Isso aí, se alguma pergunta? Bom, Faremos na mentoria. foi uma ótima fala. Gostaria de perguntar se alguém aqui gostaria de fazer uma pergunta breve, porque o nosso tempo passou um pouco, agora já são 9h13, mas que nós temos uma mentoria que vai acontecer no dia 27, na sexta-feira, pulando o feriado, às 8 da manhã. E eu comentei aqui que todo mundo está no nosso grupo do WhatsApp, pode enviar mensagem direta lá no suporte da Universidade de Paz, que os especialistas também vão responder as perguntas e também trazerem para a mentoria. Né? Isso, e se você que assistiu, tiver alguma pessoa que você percebe que está precisando disso, mesmo que não assistiu essa aula, pode assistir, vai ficar na internet, aí a Ana passa o link, e pode assistir a mentoria da mesma forma. Exato. Está disponível. Muito obrigada pelo tempo de escuta de vocês. Voltaremos no dia 27. Entrando mais profundamente nessas questões. Muito obrigada. Vou fazer uma fotinho, tirar uma foto aqui de todos vocês. Todo mundo com câmera aberta? Sim. Tem gente? Tá. Ótimo. Pronto. Parabéns. Beleza. Maravilhoso. Peraí que abriram mais câmera. Aqui, ó, uma fotinho. Todas aqui. É isso aí, gente. É um prazer ter todos vocês aqui, adquirindo mais conhecimento para a gente ajudar, transformar famílias e apoiar famílias. Então, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e até breve. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Mais 11 pessoas. Foi muito bom.